Bom dia, membros do canal. Mais uma vez, estamos aqui para promover um vídeo. Hoje chamei uma grande amiga minha de muitos e muitos anos, né? Para não esconder a idade da gente, assim, né, Sandra? Sim, Hoje trouxe aqui para falar sobre a carreira dela, todos os desafios, todo um conhecimento vasto que ela tem em várias áreas aí. E a gente vai bater um papo com vocês aí e agregar mais um vídeo que vai agregar valor aí para vocês. É com você, Sandra. olá, bom dia a todos, bom dia, André. Agradeço muito pelo convite, né? Para mim é uma honra. Faz um tempo que a gente se conhece, então parabéns pelo canal, pelo trabalho. Tenho acompanhado e realmente é muito edificante, né? Para quem está ouvindo. Então fico feliz pelo convite, muito agradecida mesmo. Bom, falando um pouquinho sobre mim, não sei se essa seria o início, né? Meu nome é Sandra, eu sou farmacêutica da área industrial, então eu tenho experiência com desenvolvimento de produtos na área farmacotécnica de empresas de médio e grande porte. Aí, no meio do caminho, conforme esse tempo, eu percebi que na área de liderança e gestão tinham coisas importantes que poderiam ser melhoradas. Então, com o tempo, eu acabei migrando para a área de desenvolvimento de pessoas. Então, hoje, eu atendo líderes, gestores e também pessoas que estão dentro da indústria e pessoas que têm o seu próprio negócio, empreendedores que estão se desenvolvendo atendo nessa área individualmente como coach. Então, cada ponto, conforme que a pessoa precise, a gente vai trabalhando as habilidades para que ela possa alcançar os seus objetivos. Então, é um pouco nesse caminho. Show de bola. A gente trabalhou junto, né, há um bom tempo já, né, também dentro da mesma indústria, mas em searas diferentes, né, onde você era uma grande pesquisadora, né, do desenvolvimento, né, de produtos farmacotécnicos, né, Isso. acho que é. E eu já estava envolvido na área de logística, tudo que é um segmento que eu atuei por muitos anos na minha carreira. Conta pra gente um pouquinho tudo que foi esse desafio de trabalhar na área, né, de desenvolvimento, quanto é salutar, né, também essa questão dentro do país, né, a gente tem muita dificuldade no desenvolvimento dos pesquisadores, no incentivo, né, dos pesquisadores. Como foi para você ser por um tempo, né, uma pesquisadora dentro do Brasil? No caso, a empresa, ela proporciona vários benefícios porque ela já tem toda a estrutura para você, né? Então, quem está trabalhando como pesquisador dentro de uma indústria, você tem a sua função de conseguir executar muito bem sua função de ir lá estudar, buscar soluções. Então, é ir garimpando pequenas peças para você montar um quebra-cabeças, identificar o que o produto tem, o que está acontecendo, e geralmente em desenvolvimento de produtos você vê muito a parte farmacotécnica, que é a fórmula, o processo, que é onde entra muito a parte produtiva, e a embalagem. E tudo tem que caminhar junto, para que você tenha estabilidade, para que o produto dê certo. E também as questões lá da Anvisa, né? Quando a gente pensa em parte regulatória, as questões de biodisponibilidade. Então, tudo tem que caminhar junto. Na verdade, são projetos que você vai, no meio do caminho, conforme você vai executando, desenvolvendo habilidades para que você consiga, ao final, entregar um produto, de acordo com os parâmetros. Então, o desafio maior para mim na época foi entrar em uma engrenagem que já existia, conseguir me desenvolver e, com o tempo, buscar, estando lá e buscar coisas fora também para que eu pudesse melhorar minhas habilidades como farmacotécnica na época para poder desempenhar um trabalho e poder proporcionar o melhor para a empresa. E a troca de empresas também é bem interessante, porque quando você sai de uma empresa e vai para outra, você vê que é totalmente diferente em relação à cultura, hábitos, embora você tenha lá que cumprir regras, né, que são muito parecidas, o hábito e a forma de fazer às vezes mudam um pouco. Até parâmetros de qualidade pessoal, né? Que quando a gente fala, por exemplo, existem níveis que você interpreta como algo daquela questão. Então, isso é muito cultural. E quando as pessoas ficam muito tempo na empresa, você toma forma daquela empresa. E aí fica tudo automático. Então, quem está muito tempo tem um pouco mais de dificuldade de ver coisas diferentes. Quando você muda de empresa de uma para outra, você consegue ter essa percepção de diferenças muito maior. Então, tudo isso também faz parte do crescimento.
é interessante, é legal porque uma pessoa que migra para outra traz benefícios para a empresa e para si mesmo, né, nesse caminho. Então, os desafios maiores foram mais pessoais para que eu pudesse fazer parte do sistema e trazer melhorias também, contribuições. Então, não tive essa questão de pesquisa em universidade, por exemplo, que você tem patrocinadores, outras questões que eu não entendo dessa área, mas em empresa você tem tudo já programado. Então, o sistema funciona e você é uma peça daquela engrenagem para que tudo dê certo, né? É legal demonstrar realmente assim. Nós tivemos algumas conversas com os pesquisadores, né, que são da área da pesquisa do Estado, e hoje a gente está batendo esse papo mostrando, né, que dentro de empresa a viabilidade econômica, tudo, a busca, né, pela viabilidade econômica acaba trazendo recurso, acaba trazendo um orçamento já para que não pare as pesquisas, né, que continue tudo aquilo ali para um equipamento, um maquinário que você precisa para o laboratório, tudo, daí acaba saindo bem mais rápido do que esse processo dentro do Estado, que tem uma licitação, tem um desenvolvimento, às vezes acaba anos para poder arrumar um maquinário lá, e de repente já a pesquisa já ficou obsoleta, já Isso veio outro pesquisador, já desenvolveu e já passou a gente, já acontece bastante isso na seara do Estado. Eu queria que você contasse também você passou, como você bem comentou, né? Você passou por diversas áreas também e diversas empresas, né, do ramo farmacêutico, e você passou tanto na área de pesquisa de cosméticos, né, e depois para pesquisas de medicamentos também. Conta assim, a diferença que há, que nem hoje eu assisti uma reportagem e havia feito uma visita na Natura, que eles estão trabalhando agora com o desenvolvimento de peles e sintéticas que possam fazer os testes que até então eram feitos com seres humanos. Um, não sei se me fiz entender, mas você consegue comentar alguma coisa do tipo assim? é bem interessante essa questão, porque cada foco é diferente a qualidade e o que você precisa. Quando a gente fala de indústria cosmética é uma coisa, alimentícia é outra e farmacêutica é outra. A mais exigente é a farmacêutica. Então muda muito a visão, muda muito a forma de você trabalhar. E a cosmética ela é parecida, mas as exigências são menores. Porém, a parte de pele, como você falou, ou seja, de você conseguir. Ai, deixa eu só fechar aqui, me perdoa. De você conseguir provar que aquele produto não vai ter irritação na pele, provar que vai realmente estar pronto para uso. Geralmente eles usam, por exemplo, orelha de porco. Tem algumas questões que estão dentro dos parâmetros que são autorizados para que você teste aquele medicamento, toxicidade e irritabilidade. Tem vários testes específicos. Então, a parte cosmética, ela foca muito em qualidade para fazer o produto e também nessas questões onde o produto vai ter contato. Quando é tópico, voltado a isso, e também quando é muito difícil, quando você fala do oral, já entra na parte alimentícia, né? A gente tem, às vezes, suplementos que são considerados da linha de cosmético, mas é oral, então já entra na parte mais alimentícia, tem outras questões regulatórias que são diferentes, e a indústria alimentícia, ela também tem os seus desafios, mas ela não é tão rígida quanto a farmacêutica. E a farmacêutica, você se preocupa muito mais com a degradação do produto, as reações que vão ter, a longo prazo, no organismo, que vai acontecer, que é biodisponibilidade. Então, você vê que realmente tudo é muito mais rígido na indústria farmacêutica, se você comparar do que a cosmética e a alimentícia. Então, para quem desenvolve, quem está na área farmacotécnica, você precisa se preocupar muito mais com todos os pequenos detalhes. Então, por exemplo, um equipamento lá, se você tiver um spray dryer ou algum tipo de secagem, sem você ter o parâmetro de prevenir oxidação, você coloca todo o produto em risco, né? Quando a gente fala de insumo para um produto final, por exemplo. Então, uma matéria-prima, um insumo que não tem esses cuidados, ele sai certinho para a especificação para comercialização. Só que aí vai para uma indústria farmacêutica, por exemplo. Chegando lá, mesmo que você coloque no produto final, que aí é um xarope, um comprimido, cápsulas, enfim, se já desencadeou o começo da degradação daquela substância, você não segura mais.
Então, os estudos que você faz, se você selecionar uma matéria-prima que já está nesse início de degradação, você não consegue mais fazer com que até o final da estabilidade ele mantenha o seu resultado de acordo com a especificação. Então, tem vários detalhes que mudam entre uma empresa e outra. Então, por exemplo, o cosmético já não. Se você faz o produto hoje e tem lá, ele não decanta, ele realmente fica um produto estável, ele não vai formar duas fases, ele passa ali, passou em todos os testes de irritabilidade, toxicidade, ok? Para a pele, passou para os parâmetros de especificação, entrou na parte de comercialização. Então, é mais simples, né? Então, tem desafios diferentes conforme o ramo que a pessoa vai atuar. E a cultura muda também, porque aí você vai precisar aprofundar o seu conhecimento nessas questões, e o equipamento pode mudar. Às vezes você fala, nossa, mas os dois, um cosmético e um medicamento, os dois podem ser, de repente, sabe, está na mesma forma farmacêutica, entre aspas, mas o conteúdo, as especificações são bem diferentes. Então, é um ramo bem interessante, porque dá para a gente aprofundar essas informações infinitamente, né? É um ramo bem bacana mesmo, né? Nós que crescemos ali, né, na primeira oportunidade de trabalho, tudo, nós jovens ali, cheio de vida, né? Querendo aprender bastante sobre tudo, a gente pode até falar, né, que a gente viveu a parte do desenvolvimento do Natura Cronos, né? Que a gente desenvolveu o jambu, né? O extrato de jambu, tudo dentro da Centroflora ali, fazendo uma propaganda, né? E Sim. a gente fez parte dessa seara como um todo, né, Sandra? E é legal a gente ter depois história para contar, mesmo sendo tão jovem que a gente era na época, né? Ah, sim. E, e legal também, né, quando você comenta essa parte de desenvolvimento, né, dos riscos que podem acontecer, e essa parte de pesquisa e vocês desenvolverem, né, um medicamento, um alimento que não só naquele primeiro momento ele vai trazer um benefício, mas também ao longo do tempo, se ele vai continuar trazendo benefício também, né? Que é muito importante a gente tomar cuidado, como foi bem colocado, né, bem discutido nessa época de pandemia, o pessoal, mas a vacina foi muito rápida, desenvolvida, será que depois, no longo do tempo, vai acontecer alguma coisa, né, a gente vai virar jacaré, né, se vai ter alguma coisa do tipo. Então é interessante, né, que na hora que está desenvolvendo, nós temos os primeiros resultados técnicos que vão trazer um sucesso para tratar determinada uma dor de cabeça, desenvolver um medicamento, toma o medicamento e resolve passar a dor de cabeça. Mas o consumo daquele medicamento por determinado tempo, ele não vai causar um mal maior, uma gastrite, um problema de fígado, né? Tudo essa pesquisa também que deve ser feita, né? Esse estudo que deve ser feito também nessa seara também, né? Sim, é bem interessante isso, porque quando a gente está de fora e a gente já tem o produto pronto, é muito mais fácil a gente olhar e falar, nossa, deveria ter sido isso, ou o produto não tem tantos benefícios, o efeito colateral é muito ruim. Só que a gente tem que lembrar que no meio do caminho, né, enquanto vai sendo desenvolvido, a indústria sempre vai obedecer os parâmetros que a Anvisa define, que a parte regulatória define. Então, é o suficiente, todas as pesquisas do início são suficientes para que aquele produto possa entrar com qualidade no mercado, e aí é normal ter uns 5 anos aí de coleta de informações para farmacovigilância, para daí ver na grande massa o que realmente está acontecendo. Porque às vezes, quando fala de pesquisa, né, tem lá 180, tanto o número de pessoas X, conforme o que for definido, mas não representa toda a população, né? Mesmo que a gente use estatística, probabilidade. Só que quando você coloca lá 5 anos de coleta de informações, aí você vê, por exemplo, o anticoncepcional entrou no mercado hoje, previne câncer de útero. Hoje, daqui 5 anos, a renovação do produto, aí ele sai ao contrário. Olha, ele pode causar câncer de útero, por exemplo. Então, você vê que existem variações na bula, nas renovações, aliás, existem não, podem existir, né, nem todos os casos são assim, porque a coleta, daí, com a população, com o tempo, ela é levantada e não tem como fazer diferença, senão a gente não teria como pôr o produto no mercado para daí ter esses resultados. Então, é muito assim, quando a gente fala de saúde, é muito cálculo de risco, o que é o menos pior. No caso da vacina,
todo mundo ficou, vamos dizer assim, desconfortável, né, porque era algo que a gente não estava acostumado a viver, uma pandemia, e aí tinha que ter a vacina, e o que que vai ser? Então, o pessoal fez o necessário, que foi aprovado pelo órgão regulatório, para que aquilo estivesse no mercado, e aí, para que a maior parte da população pudesse ter a prevenção sim, existem efeitos colaterais, existem coisas que a gente não sabe que iria acontecer, coisas que ainda vão aparecer, né, com o tempo, mas isso, se a gente olhar o histórico da saúde, não tem muito como fazer diferente, porque nada é tão perfeito, né? A gente pode idealizar situações, mas na prática você precisa fazer o que está na sua mão. Então, foi feito com responsabilidade dentro dos parâmetros definidos e todo mundo fez o seu melhor, né? Acho que isso que é o ponto principal. Muito bom. Vamos falar um pouquinho agora da sua experiência como coaching aí. Como que mudou essa engrenagem? Como você definiu? Você já adiantou algumas coisas de que estava ali e notava, né, a necessidade desse desenvolvimento, dessa reação. Que hora que você, não, eu quero ser isso para a vida? Comentando tudo isso. É bem interessante, né, essa questão. Quando eu estava na parte farmacêutica, eu sempre olhava assim, nossa, mas tem coisas que poderiam ser melhores, poderiam ser diferentes. E a gente vê que muitos conflitos, às vezes muitas questões equivocadas de comunicação, de ruído de comunicação, elas vêm porque uma pessoa é diferente da outra. E se todo mundo buscar se entender e também ver o outro como o outro é, não como a pessoa idealiza, aí você resolve muitas questões, você aumenta a produtividade, você evita que pessoas boas saiam de empresas, né? A gente tem muitas essas questões. Então, quando eu decidi voltar para morar em Botucatu, né? Próximo da família, eu queria continuar desenvolvendo, porque eu sempre gostei de ver algo melhorando com o tempo, né? Então, eu falei, vou desenvolver pessoas e colocar esse foco de desenvolver líderes, e pessoas que possam, através delas, melhorar a vida de outros e assim por diante. Então, hoje eu vejo, estudo muito sobre como é o comportamento humano, então fiz várias formações na área de coaching, um pouquinho de psicologia positiva, neurociência, que são vinculadas, gestão empresarial e essas outras áreas que também são importantes para que tenha base nos atendimentos e para que eu possa não só aplicar o coaching, que é você ajudar a pessoa a se ver, né, pessoa caminhar, estar em movimento, definir melhor quem ela é hoje, o que ela já tem de habilidades, onde ela quer chegar, para colocar ferramentas de forma que ela chegue mais rápido, mas também colocar pontos que são fundamentais para que ela se perceba mais, para através disso se cuide mais para poder cuidar de outros onde ela estiver. Então, hoje eu atendo como coach, mas também estou aprofundando conhecimento, a gente não para de estudar. Então, estou fazendo curso de psicanálise clínica e também psicologia. Então, o que eu vejo que é uma necessidade na área de treinamentos é que você foca muito na aplicação daquela técnica. Só que se a pessoa, de repente, tiver um perfil um pouquinho diferente, dentro de um transtorno, por exemplo, dentro de um funcionamento diferente, as técnicas precisam ser adaptadas. Então, você precisa identificar para que você não entre, por exemplo, se a pessoa tem uma visão, uma percepção diferente um pouco da realidade dela, e você não percebe, você pode aplicar todo um treinamento dentro do delírio dela. Então, isso é muito complicado no dia a dia. E aí, ao invés da pessoa melhorar, ela acaba piorando. Então, eu percebi algumas questões durante esses anos de atendimento, que a maioria não, a maioria é tranquila. Você pega as técnicas, aplica, dá resultado, a pessoa sai super bem. Em outras, a pessoa precisa de um tratamento em paralelo ao treinamento. Isso é muito pouco falado nas empresas, porque geralmente quando você está numa indústria, que é muito mais o foco, né, dessa conversa, a indústria é muito assim, é super competitiva, você tem que estar bem, você não pode falar que você não está bem, você tem que correr e tudo é muito dinâmico, muito rápido, e você tem que considerar dois pilares principais. Você tem que considerar o seu pilar de estrutura, que é a parte mental, emocional, como você está de estrutura como ser humano, e o pilar profissional, que é a sua carreira, né, de você ir construindo degrau por degrau e sempre buscando melhorar na carreira e alcançar cargos maiores. Se você só foca no seu profissional, você vai se desenvolvendo.
você vai, daqui a pouco você já está no analista, já consegue um cargo de supervisor, depois vai lá, aí tem toda a cadeia, a escala, né, que cada empresa tem a sua. Mas se você não focar no seu pessoal também, vai chegar um momento que você vai estar no topo do que você aguenta. E aí a chance é que você tenha uma queda muito grande. E é diferente do desenvolvimento normal. O desenvolvimento normal, ele é em espiral. Por exemplo, tem uma espiral que eu tô vivendo uma situação hoje aqui, aí eu vou melhorando. Daqui a pouco parece que eu volto no mesmo lugar. Nossa, mas eu tô vivendo esse ciclo de novo, só que você tá em espiral, você vai aumentando, vai crescendo, vai ganhando conhecimento, você vai resolvendo melhor os problemas, isso é o desenvolvimento normal. É diferente de, eu tô foco só na carreira, não tenho tempo para a família, não tenho tempo para outras coisas, e aí existe esse desequilíbrio. Então, observando isso esses anos, eu montei um método que hoje eu estou já aplicando para clientes, eu denominei como alta performance sistêmica. E nesse método é como se fosse uma análise de perfil de triagem com 26 áreas do ser humano em si, para que você possa se ver. E aí, conforme os resultados, você vai, não, o que é o mais importante aqui? É isso aqui. Porque às vezes a pessoa vai procurar um treinamento, vai achando que precisa de algo, ela precisa de outra coisa. Então, às vezes a gente não para se ver e entender isso. Então, essas questões são fundamentais para quem está aí no ramo da indústria, ou tem seu próprio negócio, está se desenvolvendo, porque você precisa lidar com várias habilidades novas, às vezes, e você precisa cuidar de você, para você sempre estar bem. Se você estiver crescendo e sente que tá meio que patinando, ou sente que parece que você está meio fora da engrenagem, vamos pensar assim, é porque você precisa olhar um pouco para a sua estrutura também, sua estrutura pessoal. Então, tudo isso é complexo, mas ao mesmo tempo traz muito resultado quando você olha para aqueles pontos específicos, né? Um ponto certeiro ali, você consegue deslanchar e ter mais estrutura. Então, isso é fundamental. Muito legal. Show de bola. Essa parte realmente, né, nós que já, por exemplo, no meu caso particular, eu fui subindo na carreira dentro de indústria, e realmente meu pai até falava para mim, falava assim, filho, quanto mais alto, mais sozinho. Então é complicado. Falou assim, você para de muitas vezes tem assuntos que você não pode tratar mais com os seus pares que você tinha anteriormente. Eu passei por condições de corte corporativo, por exemplo, que a gente tem que definir quem que vai mandar embora, assim, mandar 50, 60 pessoas embora, onde você tem que ficar contigo toda aquela obrigação, Pressão, né? aquela pressão, aquela decisão que você tem que tomar, onde você, dentro de uma condição onde você sabe que o mercado não está absorvendo todas aquelas pessoas, e você ter que desligar, né, e colocar vários pais de família, né, para uma condição dessa, e você se sente tão responsável por tudo aquilo, e por hora também você se sente responsável, puxa, o que eu não fiz de bom que para chegar nesse ponto, será que eu, como gestor da empresa, não poderia ter feito algo diferente para não chegar nessa condição? E daí você, né, vai entrando nesse turbilhão de decisões, de análises, né, que a gente faz, mas é bem como você disse, né, aí tem que se conhecer, tem que fazer análise da pessoa. Eu tomei uma decisão de mudar de ramo, né, devido a tudo isso também, de estar mais próximo da família, né. Bom, você também sabe, né, que eu tenho um filho autista, eu tenho que estar mais perto dele, tudo. Então foram decisões tomadas em cima dessa condição de vida para buscar o equilíbrio também, né, trazendo uma, um- uma visão particular aqui para o vídeo, né, para não ficar aquela coisa, né, Sandra, falar, não, isso aí é só historinha que ela conta aí. Na vida real não acontece assim, não acontece, tá, pessoal? Verdade. Né? E é interessante realmente quando a gente tem as pessoas para auxiliar a gente, essa didática, né, que tão difundida aqui nos últimos anos da pessoa, do coaching ali, ajudando, acompanhando, e principalmente que o coach ele é individual, né, Sandra?
E não tem aquele negócio que você, muitas vezes, você põe o lado do mentor, o mentor tem várias pessoas, ele está auxiliando tal, mas muitas vezes a quem está sendo mentorado, ele fica inibido de falar alguma coisa tal, mas no caso do coaching já é diferente, já é ele o coaching, e o coach vai muitas vezes tirando até coisa que nem a própria pessoa sabe, né? Exatamente. Eu já trabalhei com equipes, aplicando coaching em equipes individual. Equipe sempre vai ser assim muito superficial, vão ter pessoas que não querem ser treinadas, estão ali porque é uma obrigação, porque a empresa pediu. Agora, quando é individual, é você, a pessoa. Eu tenho um arsenal de ferramentas na minha mente de todas as áreas específicas do que ela vai precisar, tanto desenvolvimento humano quanto empresarial. E aí você olha para a pessoa e fala, não, o que que ela está precisando? E aí você, na hora certa, considerando toda a técnica, para ela estar preparada para aquilo, sempre de forma muito positiva, respeitando os valores da pessoa, o que que ela acredita, para de maneira nenhuma ir contra os seus valores, mas sempre indo até a pessoa, né, nesse sentido, para que ela possa ir modificando seus pensamentos. E aí a gente vai ter chavezinhas que aí vão trazer insights com o tempo. Então, ela vai criar novas conexões neurais, né? A neuroplasticidade fala isso. Você vai ter novas conexões entre os neurônios, então você vai passar a pensar coisas que você não pensava e ver coisas de um ponto de vista que você não via. Então, é muito delicada essa situação, porque tudo que a gente fala de usar o inconsciente da pessoa, que é a maior parte do pensamento, dizem, né, que 98% é inconsciente, o resto é consciente. Então, é importante ter cuidado quando você estiver querendo trabalhar e se abrir mesmo para as pessoas, porque em grupo você vai falar superficial, a gente não sabe quem é o colega do lado, se a pessoa é uma pessoa legal, se ela vai usar essa informação contra você. O mundo profissional, querendo ou não, são pessoas, né? Existem pessoas boas e pessoas que usam qualquer coisa para atropelar o outro, vamos dizer assim. Então, você precisa se resguardar. E o coaching é um momento que você pode fazer isso. E uma informação que eu acho que é muito importante, que eu aprendi na psicanálise, que eu não sabia, né, é que tudo que a gente passa de muito forte, traumas ou situações que a gente fala assim, não, eu vou aguentar, e você tem resiliência e ultrapassa aquela barreira, fica recalcado, fica escondido no inconsciente. A emoção não morre, até você parar e ir lá e digerir essa emoção. E a gente acha que não, imagina, isso não é nada. Aí você passa por uma situação assim, daí passa por outra, e vai acumulando situações e fica escondido no seu inconsciente, você não consegue mais perceber. Então você não lembra daquilo. Você se sente mal, nossa, eu estou angustiado, não sei o que está acontecendo. Eu estou trabalhando, sempre consegui fazer essas atividades, hoje eu não estou conseguindo mais. Por quê? É o acúmulo de emoções que estão escondidas. Então, é por isso que a gente precisa cuidar desse pilar pessoal, de, começar a falar. Quando a gente põe para fora, fala aquela situação, segundo Freud, na psicanálise, ele traz isso. Você cumpre o seu desejo de ter exposto aquela informação. Então, quando você fala com um terapeuta, com alguém, você está contando aquilo que você queria contar lá para aquela pessoa que você não pode contar lá atrás. Um chefe, uma situação complicada, um conflito que você teve na empresa, e você ficou quieto porque não tinha como falar. E se você vai lá e relembra da história e conta, você usa entre aspas, né? Usa o profissional como se ele representasse a pessoa lá de trás. E aí, quando você fala, aquilo alivia. Você cumpriu o desejo de expor a emoção. Aí você consegue trabalhar essa emoção e alivia. Se a gente não faz isso, corre o risco de, com o tempo, você começar a acumular tanto que você vai estourar na hora errada. Você vai ter um comportamento que você nunca teve. Você vai falar, nossa, por que que isso aconteceu comigo? Eu nunca tratei ninguém mal, por que que ali naquela situação eu estourei? Porque está tudo acumulado. Isso é uma informação que a gente acaba não sabendo, né? O sistema. Por que que as pessoas fazem uma terapia, um coaching, psicanálise, enfim, tem várias, cada uma tem uma função, né? O coaching não é terapêutico, o coaching é treinamento para você poder estar em movimento. A terapia, sim, é um tratamento, né? Então, é importante entender cada função do que é o que, para saber o que você vai buscar, mas é importante pensar, eu tenho que estar crescendo na carreira e também crescendo meu pilar pessoal junto. Se eu não me sinto bem, tem que ir atrás para identificar para que eu possa me sentir bem, para você aproveitar ao máximo isso. E esse ponto que você mencionou da carreira, né? Quanto mais você sobe, mais solitário é. Todos os empreendedores, todos os líderes, todos os gestores
que eu atendo que tem cargos maiores sentem a mesma coisa, né? Porque você vai crescendo e você não consegue mais ter o papo legal com o subordinado, né? Que até então era seu colega, era do mesmo nível. Aí você cresce, supervisor, coordenador, diretor, enfim, gestor. Aí você não consegue mais ter o mesmo nível de conversa. E a pessoa te vê diferente. Então, é solitário e por isso que você não pode estar sozinho. Você precisa de algum tipo de sistema que te auxilie. Então, tem momentos que o coaching é o ideal, tem momentos que o mentor vai ser ideal quando você precisa daquele conhecimento, tem momentos enfim, cada um vai ter o seu momento ali. Mas a decisão de você, não, peraí, agora eu vou começar meu negócio, vou equilibrar a família, como você falou, né, você tem filho autista, então é muito legal você fazer o que é bom para você, porque senão a gente fica querendo cumprir protocolo dos outros, protocolo de não, a carreira, você tem que crescer, aí você já tem um cargo de gestor, você tem que ser o diretor, você não pode escolher não ser. E, na verdade, você está suprindo uma expectativa dos outros, e você não olha para você, o que que você quer? A nossa vida é muito rápida, né? E as decisões que a gente toma vão ser muito fundamentais para os próximos anos. Hoje você decide algo que amanhã vai desencadear questões que você depois pode não se arrepender de, nossa, por que que eu tomei decisão só agora? Então, é importante olhar para tudo, porque o importante é você estar feliz, estar bem. Não importa o que os outros achem, né? Importa que você sabe a sua capacidade. Então, existem pessoas muito capazes, muito competentes, que poderiam ser, sim, estar em cargos muito grandes em empresas, mas a decisão da pessoa do que é bom para ela tem que ser antes de qualquer outra coisa. Então, isso é um detalhe que, às vezes, existem conflitos em gestores, pessoas que eu atendo, eu percebo muito isso. É muito aquela questão, por exemplo, eu sou médica do hospital, mas como que eu vou parar de ser médica para fazer algo voltado a uma outra área que sabe, que qualquer pessoa faria, na média da população. Então, é importante pensar o que você quer, sempre. Então, olhar para dentro e se você não conseguir se ver, dê um passo para trás e se imagine, se eu fosse amigo ou amiga dessa pessoa aqui, o que eu falaria para ela? Como que eu veria essa pessoa? Quando a gente dá um passo para trás, você enxerga melhor a situação. É assim, eu só consigo ver a ilha quando eu me afasto da ilha, aí eu vejo a ilha toda. Se eu estou na ilha, eu não consigo saber onde começa e termina. Então, isso é fundamental para reflexão em todas as fases da vida. Se algo está incomodando, é legal olhar, porque às vezes é o seu próprio corpo, seu inconsciente, né, que está tentando dar sinais e você conscientemente ainda não está percebendo. Muito bom, fantástico, nossa, não esperava menos que isso, viu, Sandro? Né? Como é legal falar com gente inteligente. Ah, eu digo mais. Eu brinco, né? A gente tem aquela velha máxima, né? Que nós somos o resultado das 5 pessoas com quem mais convivemos, né? E tem hora que eu preciso conversar com gente inteligente, porque eu fico, né? Decidi ficar mais recluso, sair de empresa, tudo. E muitos dias eu fico só eu e meu filho, né? Então, logo, logo eu tô virando ele, né? Tô assistindo um desenho, então tem que policiar também. Mas é importante mesmo, né? Quando comentar um fato aqui, por eu estar mais próximo dele, eu tive a oportunidade de participar também, né, de alguns eventos escolares dele, e como ele mudou também, né? Eu estando mais próximo, tudo é outra condição, né, de vida, tudo que fez muito bem para ele. E ele senta para conversar comigo e ele me conta: Nossa, papai, como foi legal você ir no passeio com a gente aquela vez, né? Você viu? Então, Só. pequenas pílulas que a gente de motivação, né, que a gente tem, que é tão quanto as injeções de adrenalina que a gente tem dentro da indústria, né? Quando a gente consegue entregar um pedido, entregar um bom resultado, atingir a meta, superar a meta, né? Então, todo aquilo ali, por que a gente muitas vezes não sai da indústria? Porque é uma injeção de adrenalina todo dia, e a gente fica ali naquele êxtase, né? E muitas vezes, como você bem citou, a gente nem se enxerga, né? Porque o tempo passa, a vida passou e a gente não identificou que poderia ter tomado uma decisão um pouco antes ou, né, preparado melhor.
devido a essa condição realmente, de que dentro da indústria, dentro de operações, dentro da engenharia de produção como um todo ali, essa injeção de adrenalina ela é muito frequente, assim, ela é uma reanimação constante ali, e realmente a gente acaba não conseguindo ver o todo, a ilha, né? A gente fica ali dentro da ilha e não consegue enxergar realmente. É bem interessante isso. E tem um ponto que é do que você falou que é fundamental refletir. Quando a gente está numa empresa, vamos pensar, a gente tem uma mente CLT. Eu executo muito bem meu trabalho, mas a empresa está lá, meu salário vai estar lá no final do mês. Se eu produzir 20%, 80%, eu vou ter meu salário. Quando eu saio para empreender, essa cultura é totalmente diferente. Então, a quebra de sair do CLT para virar empreendedor, porque a cabeça do empreendedor eu vejo oportunidades o tempo todo, é picos, tem horas que eu faturo muito, tem horas que eu não faturo, tem horas que eu faço, totalmente, no início, até você pegar o jeito, aí você às vezes vai, às vezes quebra algumas vezes até engrenar, porque você tem que lidar com várias habilidades novas, tudo ao mesmo tempo. Então, é um desafio bem diferente de quem já está numa engrenagem que já está funcionando. Você é uma peça. Agora você está criando uma engrenagem. E você é uma peça que está criando uma engrenagem. Então, quando você vê esse ponto, e existe a questão de energia, né? Vou falar um pouquinho de um conceito que fala muito sobre a parte de você criar vórtex, por exemplo. Depois que você repetiu aquilo 100 vezes, você está criando uma energia, uma engrenagem daquilo. Então, até você engrenar, você começar a construir, você ver o que você quer fazer, a viabilidade, onde você vai investir, será que aquilo lá já vai dar certo? Aí o retorno demora para vir. Então, é como se você estivesse injetando ali os primeiros passos. Aí, quando você for repetindo o seu trabalho até em torno de 100 vezes, é o que falam que agora criou uma energia, agora, aí vai no automático. Até chegar ali, é você sozinho. Então, por isso que o empreendedor quando você vai sair do CLT para chegar no ramo de empreendedor, você tem que considerar, peraí, eu preciso me conectar com outros empreendedores que também se sentem solitários, que têm outros negócios, fazer essa rede, né, networking, para você poder se fortalecer. Então, participar de workshops, participar de eventos que empreendedores estão, que fazem sentido com o seu negócio, para você ir fortalecendo. Então, em média, o pessoal participa pelo menos uma vez por ano de eventos dessa forma, se conecta com pessoas. Aí, no meio do caminho, você vai ver que parcerias podem existir, parcerias boas ou ruins. Então, você vai precisar ser muito seletivo nas escolhas, porque uma pessoa errada perto de você pode te destruir, isso é muito real. Então, e uma pessoa certa pode te levar a alturas, né? Então, você precisa desenvolver, ser mais seletivo para quem vai estar ao seu lado, para que a pessoa realmente te ajude a construir. Então, são vários pontos que você vai estar se desenvolvendo ao mesmo tempo. Por isso que falam muito, né? Empreender é você pegar, consertar o avião voando, né? No meio do voo. Não tem muito como você fazer diferente. E isso faz parte. Só que no final, quando você já olhar daqui 2, 3, 5 anos, você vai falar, nossa, que estrutura que você conseguiu de maturidade. No meio de muitas situações desagradáveis, desconfortáveis, é que você vai tendo que se autodesafiar o tempo todo, mas você vai construindo, e a sua visão vai mudando. E também essa questão que você mencionou, de que na indústria você decidia ter que escolher pessoas para mandar embora, que é uma dor, e aí você se culpa. Então, é difícil essa situação, porque é delicado, porque você lida com vidas e cada um tem suas expectativas, né? Só que também quando você pensa no negócio e é empreendedor, você vê que isso muda, sua visão muda, porque uma pessoa errada ali numa equipe pode ir contaminando as outras, tudo vai mudando. Então, é importante considerar isso, considerar, mesmo que você pense, olha, eu não queria, não queria mandar a pessoa embora, não queria, só que naquele sistema, naquele momento, não tinha como a pessoa estar ali, tá tudo bem, porque ela pode estar sendo a pessoa ideal para aquela outra empresa, para aquele outro sistema. Então, a gente tem que ter essa percepção de funções, e não é a frieza de não ver o pessoal, é entender a função daquilo, porque todo mundo presta serviço mesmo, o CLT presta serviço para a empresa, entre aspas, né? Ou seja, ele faz uma função para a empresa. E quem é empreendedor precisa também de bons parceiros e
um sistema, ainda mais no começo, para formar equipe, o que for, para que você consiga ter algo na sua estrutura de uma forma crescente e saudável, porque é um grande desafio. São várias coisas ao mesmo tempo. Muito legal. Boas palavras que servem, acho que para muita gente que estiver nos ouvindo aí, né? Conforme você foi comentando, tem uma pessoa que está precisando ouvir bastante isso, depois a gente bate um papo. E agradecer mais uma vez, tá, Sandra, pelo seu tempo. Realmente é muito assunto, como você bem citou, muita coisa boa que pode agregar ao canal aqui, tanto para os jovens, né, que estão aí dentro da academia, dentro da formação ainda como gestor, e também os jovens gestores, depois os gestores já consolidados também, são assuntos pertinentes, são assuntos bacanas de se ouvir e tudo, e daí já estender esse convite para novos vídeos aí, para a gente também ter essa seara maior, né, de conhecimento difundido dentro do nosso canal aí, agradecer você, viu, Sandra? Eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade, foi muito gostoso o bate-papo e foi uma honra participar. Fico à disposição sempre, sim. Obrigado, Sandra.